Oi, oi, meus amores, tudo jóia com vocês? Vamos lá iniciar nossa terceira aula, mas antes eu quero dar alguns recadinhos para vocês, tá? Muita gente me pergunta, Débora, quando vai sair a próxima aula? A próxima aula já está disponível? Então, meus amores, eu sempre deixo na descrição do vídeo os links das aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, nessa aula aqui, na descrição desse vídeo, vai ter lá a versão de destro, aula 1 e aula 2, e a versão de canhoto, aula 1 e aula 2, os links, tá? Para vocês acompanharem, tá? Então, fica essa dica. Eu sempre deixo ali na descrição os links das aulas anteriores que já estão disponíveis para facilitar aí para vocês encontrarem, tá bom? Outra coisa, para você saber sempre quando eu postar um vídeo novo, você tem que se inscrever no canal, clicar no botãozinho vermelho, né? Um clique ali você já resolve, e clicar também no sininho e ativar todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar uma aula nova, vai chegar notificação no seu celular e aí você vai poder assistir aqui de primeira mão, tá bom? Ah, e mais uma coisa, pessoal. Sempre que vocês puderem, assistam aí as propagandas, tá? É só assim que a gente consegue ganhar alguma coisinha aqui, ensinando pra vocês, né? Aqui no YouTube de forma gratuita, tá? Então, por favor, assista aí o máximo de propagandas que você conseguir, tá? Porque aí a gente consegue ter um retorno e se motiva mais para trazer cada vez mais aulas para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai localizar a parte da frente, né, o lado do direito, tendo por base aqui essa primeira carreira, ó, de ponto baixo. Então, você olha certinho, ó, esse é o lado do direito. Esse outro aqui, ó, já é diferente, tá vendo? Esse aqui é o lado do avesso, então a gente tem que deixar a peça certinho do lado do direito. Daí eu viro aqui a minha peça e a gente vai começar a trabalhar o acabamento aqui, que já vai compreender essa parte da abertura e também a parte do decote. Então, aqui com a agulha 2, que é aquela primeira que eu utilizei, eu vou começar trabalhando uma carreira de pontos baixos. Então, eu venho aqui no pezinho, ó, aqui na carreira correspondente à primeira carreira, né, que é a de ponto baixo, e faço o meu ponto baixo inicial. Então, agora a gente vai trabalhando a nossa carreira. Então, para cada espaço aqui da carreira, eu vou colocar um ponto baixo. Entre uma carreira e outra, ó, na transição, eu coloco também um ponto baixo. No espaço da carreira, um ponto baixo. Entre uma carreira e outra, ó, na transição, eu coloco um ponto baixo. Dessa forma, os pontos eles ficam certinhos, eles não ficam nem com ponto assim, pontos demais, né, a ponto de ficar onduladinho, e também não fica repuxando, né, com pontos de menos, fechando. Então, é isso que a gente tem que procurar, ó, colocar os pontos aí de forma que eles fiquem bem retinhos, bem certinhos. Aí, eu vou seguir aqui trabalhando sempre nessa mesma sequência, um ponto no espaço da carreira e um ponto entre uma carreira e outra, até chegar aqui na parte de cima, onde eu volto com vocês pra gente trabalhar aqui essa curvinha. Então, cheguei aqui, ó, na parte da transição, né, tem que dar a curvinha aqui pro decote. Então, vocês precisam analisar bem para ver a primeira carreira que a gente fez diminuição, tá? Até essa carreira aqui de baixo, ó, eu trabalhei de forma reta. Nessa daqui, eu já teria que terminar aqui minha carreira com um Vzinho completo, mas, ó, eu fiz apenas um ponto alto. Então, essa daqui é a minha primeira carreira da diminuição. Então, no ponto anterior, que é a transição entre as carreiras, eu já vou trabalhar aqui um aumentinho, só para ajudar aqui nessa curvinha. Então, aqui eu já fiz um ponto, vou trabalhar mais um ponto aqui no mesmo lugar para ficar com 2. Se você até quiser marcar essa parte aqui, você pode, que aí vai ser a transição entre essa parte da abertura e a parte do decote. Daí, pessoal, aqui pra cima a gente vai continuar trabalhando em pontos baixos. Então, a gente vai seguir também na mesma sequência, ó. Aqui no espaço da carreira eu coloco um ponto baixo, entre uma carreira e outra, ó, na transição, faço um ponto baixo. No espaço da carreira, um ponto baixo. Na transição entre uma carreira e outra, também coloco um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Se você achar que começar a fechar um pouquinho, você pode puxar assim levemente para os pontos eles se ajustarem, tá?
Também outro detalhe, não precisa fazer esses pontinhos muito apertados. Se você não conseguir deixar eles mais folgadinhos, você pode usar uma agulha um pouquinho maior, né, a 2,5, para trabalhar aqui esses pontos. Só se o teu ponto for bem apertado, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando, ó, por toda essa lateral. Vou passar aqui sobre os ombros normalmente. Trabalho aqui a parte de trás, ó, fazendo ponto sobre ponto, né, um ponto baixo para cada pontinho. Trabalho aqui, ó, a outra lateral, normalmente na mesma sequência. Aí, pessoal, quando eu chegar aqui na transição, ó, desse lado tá mais fácil, porque a gente tem aqui esse fiozinho que indica pra gente essa parte de cima, né, que a gente começou a fazer a diminuição, tá? Então, quando eu chegar aqui, ó, na transição, essa daqui é a primeira carreira que eu fiz com a diminuição. Então, chegando aqui na transição, entre ela e a carreira de baixo, que estava de forma reta, né, até aqui. Aí, aqui eu coloco aqueles 2 pontos baixos para ajudar ali na curvinha, tá? Então, localiza certinho a primeira carreira que você fez a diminuição, e aí na transição entre ela e a carreira de baixo, você coloca os 2 pontos baixos. Daí, segue trabalhando normalmente, um ponto baixo no espaço da carreira, um ponto baixo entre uma carreira e outra, até chegar aqui no final, tá? Só que assim, essa quantidade, essa regrinha, né, de colocar um ponto entre uma carreira e outra, um ponto no espaço da carreira, deu certo pra mim. Mas, se pra você começar a fechar, ou sei lá, ficar com muitos pontos, ele começar a embabadar, você pode fazer algumas modificações, né? O importante é deixar a tua peça sempre certinha e retinha, tá? Então, se você vê necessidade, você pode sim fazer aí algumas adaptações, tá bom? Então, eu vou terminar aqui toda essa carreira de ponto baixo, no final eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, cheguei aqui ao final do outro lado. Olha só, trabalhei da forma que eu falei pra vocês. Aqui é na parte de trás, olha só como fica. E agora, meus amores, a gente vai voltar trabalhando uma carreirinha de ponto baixo. Só que essa carreira, ela vai ser apenas até aqui, ó, na transição, tá? Aqui tá o meu pontinho, ó, da transição, eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar. E a gente vai trabalhar até atingir aqui o primeiro ponto dos 2 que a gente fez, tá? Então, como que eu faço? Eu viro o meu trabalho. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Daí, eu sigo trabalhando, ó, um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá no primeiro pontinho dos 2 que a gente colocou ali no aumento. Tá joia? Então, quando chegar lá, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui na parte de cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Os meus 2 pontinhos. Não sei se vai dar pra vocês perceberem, ó, mas tá bem aqui eles. Deixa eu tentar focar melhor aqui. Ó, eles 2 estão aqui. E eu trabalhei até o primeiro pontinho deles. Esse outro aqui já faz parte aqui do decote, tá? Então, daqui pra frente, né, nas próximas carreiras, a gente vai trabalhar sempre assim, um ponto alto para cada ponto, indo e voltando, até a gente atingir ali mais ou menos aqueles 3 centímetros que a gente deixou pra abertura. Então, vou fazer aqui as próximas carreiras, quando eu chegar ali nos 3 centímetros, eu volto mostrando pra vocês e falando quantas carreiras eu fiz, tá? Então, aqui é bem simples, é só a gente trabalhar mesmo as carreirinhas fazendo um ponto para cada. E para começar, eu faço igual eu fiz ali embaixo. Ou seja, já venho aqui no primeiro ponto e já faço meu ponto baixo. E aí, vou trabalhando, tá? Um ponto para cada pontinho. Já volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui 7 carreiras, tá? Terminando aqui na parte de baixo. E agora, desse outro lado, tá? Que é o nosso lado aqui esquerdo, a gente vai fazer essas mesmas carreiras, só que a gente vai trabalhar ali as casinhas dos botões. Só um detalhe, as 7 carreiras eu contei desde a primeirinha que a gente fez, tá? Essa primeira que a gente trabalhou aqui, que já começou ali do outro lado, né? Então, eu contei com ela também, tá? Pra contar aqui as 7. Se eu não contar com ela, então, eu fiz apenas 6 aqui de ida e volta, tá bom? Então, agora, a gente vai virar aqui um pouquinho e vamos começar a trabalhar a nossa carreira.
Então, nós vamos começar aqui na parte de baixo, desde o primeiro pontinho, ó. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. Esse pontinho, na verdade, esses fiozinhos aqui, a gente pode até virar eles, ó. Depois do primeiro ponto, a gente vira esses fios, esse aqui não dá mais, mas esses dois aqui dá pra fazer. A gente vira eles e vai trabalhar sobre eles, tá vendo? Ó, pra já deixar eles arrematados. Ó. Aí a gente vai trabalhando até chegar aqui, ó, no primeiro pontinho daqueles dois que a gente fez no mesmo lugar. Prontinho, cheguei aqui em cima, trabalhei até o primeiro pontinho dos dois. E agora a gente vai voltar trabalhando um ponto alto, ou melhor, um ponto baixo para cada ponto. E a gente depois vai voltar novamente trabalhando a terceira carreira, tá? Então, nós vamos fazer 3 carreirinhas de pontos altos, né? Sem contar aqui essa primeira que a gente já fez, dando toda a volta. Aí, quando for pra gente fazer a quarta carreira, aí eu volto, porque na quarta carreira a gente vai fazer as casinhas dos botões. Prontinho, pessoal, trabalhei as 3 carreiras, já estou aqui na quarta, isso sem contar a primeira carreira, tá? Essa primeira carreira que a gente trabalhou por toda a volta. Aqui na quarta carreira, a gente vai fazer as casinhas dos botões. Aqui eu fiz 5 pontos, ó, no início da carreira, a gente tá aqui na parte de cima. E agora, vamos fazer a primeira casinha, trabalhando aqui 2 correntinhas. Pode fazer elas um pouquinho mais folgadinhas, tá? Pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu começo a trabalhar em pontos baixos até completar 8 pontos. Completei os 8 pontos, daí eu vou fazer novamente outra casinha. Então, eu trabalho aqui 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro pontinho eu começo a trabalhar novamente em pontos baixos até completar os 8 pontos, ó. Fiz 5, 6, 7 e 8. Daí, faço novamente outra casinha com 2 correntinhas, pulando 2 pontos. E no terceiro, começando a trabalhar os 8 pontos, tá? 8 pontos baixos. Assim, a gente vai fazendo até completar aqui toda a nossa carreira. Trabalhei aqui até o finalzinho da carreira, fiz os 8 pontos aqui, ó. E deveria fazer aqui mais uma casinha. Mas como já tá aqui bem no final, então eu vou terminar mesmo com os pontos baixos, ó, fazendo aqui os 4 pontos que me restam. E não vou fazer uma casinha aqui bem no final não, porque eu achei que ia ficar estranho, tá? Então, minha última casinha fica aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4 casinhas de botões, tá? Se no seu caso der pra fazer aqui a quinta casinha, você pode fazer aí tranquilamente, tá bom? Então, agora nós vamos voltar, trabalhando também nossa carreira de ponto baixo, preenchendo aqui esses espacinhos que a gente tem das casinhas. Então, eu faço aqui um ponto baixo para cada pontinho, até chegar ali na primeira casinha, onde eu volto com vocês. Cheguei aqui na parte da casinha, ó, da primeira casinha, trabalhei até o pontinho anterior normalmente. Daí, aqui nas 2 correntinhas, nós trabalhamos 2 pontos baixos, ó. Aí, trabalho um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho à frente. Chegando na outra casinha, eu trabalho da mesma forma, 2 pontos baixos dentro da casinha, ó. E prossigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Daí, a gente vai fazendo assim, até chegar aqui, ó, no último ponto, tá? Essa daqui é a nossa quinta carreira, tá? A gente fez a abertura na quarta, essa aqui é a quinta. Daí, a gente vai fazer mais uma carreira, que é a nossa sexta carreira, tá? Então, vou terminar essa carreirinha aqui e voltar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, quando eu já tiver com essa carreira pronta, a próxima também já pronta, aí eu volto com vocês. Terminei aqui a sexta carreira, ó, aqui embaixo, tá? E agora, nós vamos novamente voltar uma carreira aqui de ponto baixo, só que essa carreira a gente vai fazer ela por toda a volta ali da nossa peça, tá? Então, eu já viro aqui meu trabalho e faço normalmente um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem de base, até chegar aqui, ó, no último ponto. Aí, eu volto pra gente prosseguir aqui, dando toda a volta
na nossa peça, tá? Então, quando eu chegar aqui em cima, eu retorno pra gente fazer aqui essa curvinha. Prontinho, eu cheguei aqui em cima, ó, bem no último ponto, coloquei um ponto, né? E aqui eu vou colocar mais 2 pontos, completando 3 aqui nessa curvinha. Ó, daí vocês já percebem que ele já dá a viradinha. E aí, a gente vai continuar aqui trabalhando em pontos baixos. Então, aqui, ó, no espaço da próxima carreira, eu coloco um ponto baixo. Na carreira seguinte, um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhando, até passar aqui por toda essa parte dos pontos, ó. Esse aqui, ó, já é pontinho, já aquele segundo ponto que a gente trabalhou, 2 pontos, Não, esse aqui, na verdade, é o primeiro que a gente trabalhou aqui, ó, a primeira carreira. Então, nele eu coloco um ponto, esse aqui é o segundo, que já faz parte aqui do decote. Aí, eu faço meu ponto baixo também. Então, não tem segredo, é só ir trabalhando os pontinhos mesmo. Agora, aqui na parte do decote, né, toda essa parte da frente e das costas, a gente vai fazer em pontos baixos, intercalados com pontinho picô, tá? Pra dar um charme a mais aí no nosso decote. Então, aqui mesmo, ó, no primeiro pontinho aqui da parte do decote, eu já faço 3 correntinhas. Pego aqui, ó, as 2 laçadinhas do ponto. Olha só, dei um zoom aqui pra vocês verem melhor, ó. Pego aqui nas 2 laçadinhas e faço o ponto baixíssimo, formando um pontinho picô. Agora, aqui à frente, eu trabalho 5 pontos baixos. E aqui no quinto ponto, eu faço novamente um pontinho picô. Então, eu trabalho 3 correntinhas e aqui um ponto baixíssimo, pegando aqui as 2 laçadinhas. E assim, a gente vai trabalhando. Aí, aqui eu coloco 5 pontos baixos. E faço novamente um ponto picô. Aí, eu trabalho dessa forma até chegar lá do outro lado. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui todo o acabamento do decote. E aqui, ó, a gente faz o nosso último ponto picô bem aqui na transição, ó, da forma que a gente começou aqui. A gente deixou esses pontinhos aqui sem trabalhar, começou aqui na transição, tá? Então, daqui da mesma forma, a gente faz o nosso último picô. Aqui só deu 4 pontos, ó, de intervalo, mas não tem problema, eles vão ficar um pouquinho mais juntinhos, mas é apenas um pontinho, não faz tanta diferença. Ó. Agora, eu sigo trabalhando aqui os meus pontos baixos, fazendo um pontinho aqui para cada carreirinha que a gente tem aqui na lateral, até chegar aqui, ó, o último ponto, tá vendo? Onde eu coloco aqui 3 pontos baixos no mesmo lugar, para dar a curvinha que a gente precisa. E aqui eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada pontinho, até chegar aqui no último ponto. Prontinho, trabalhei até aqui no último ponto, agora eu faço aqui uma correntinha, puxo meu fio e já posso cortar. Então, vou colocar aqui minha peça certinho para vocês verem como que ficou. Ajustei aqui minha peça, olha só que lindinho que tá ficando. E aqui na frente, ó, eles vão se sobrepor, tá? Então, esse aqui, ele fica pro lado de dentro, a gente coloca esse aqui por cima dele, tá? Daí, a gente vai ter aqui os botõezinhos nos locais já determinados, tá bom? Então, olha só. Se você já tiver aí os botões, você já pode até fazer a costura deles aqui. Como que você faz? Você pega aí uma agulha de mão mesmo, você pode costurar com o próprio fio que a gente tá fazendo a peça, ou com um fio aí de aquelas linhas de costura mesmo. Aí, você alinha bem certinho a peça, ó, coloca aqui um por cima do outro, alinha bem certinho. Daí, você vai, ó, como que eu posso dizer? Você vai ver aonde que dá certinho a tua casinha aqui atrás. Aí, você vem e costura o botão. Aí, vem aqui na próxima casinha, vê certinho onde que ela se alinha aqui atrás, coloca o botão e costura, sempre alinhando com a nossa abertura da casinha que a gente tem, tá joia? Então, aqui essa parte tá finalizada, agora a gente vai trabalhar o acabamento da manguinha. Então, vamos iniciar a nossa manguinha aqui pelo lado esquerdo da nossa peça. A gente vai fazer aqui uma carreira toda de ponto baixo.
Então, trabalhando aqui com a agulha 2. A gente vai começar a nossa carreira, pessoal, ali do lado de trás da nossa peça, bem nessa parte aqui, ó, que a gente começa a trabalhar aqui de forma reta, tá? Então, a gente não vai trabalhar, ou melhor, de início, né, a gente não vai trabalhar aqui embaixo, apenas quando a gente estiver terminando a carreira. Então, a gente começa aqui, ó, nessa transição, tá? Ó, tá vendo aqui a carreira, a gente trabalhou até a altura da cava, né, a altura da axila, essa daqui já é a primeira carreira. Então, aqui nessa transição, a gente vai começar a trabalhar a nossa carreira de ponto baixo. Então, vem aqui, ó, vou fazendo um ponto baixo aqui entre uma carreira e outra, e um ponto baixo no espaço da carreira. Mas eu já vou aproveitar para trabalhar sobre esses fiozinhos aqui, para já deixar eles arrematados. Então, eu viro aqui eles e sigo trabalhando. No espaço da carreira, um ponto baixo, entre uma carreira e outra, um ponto baixo. Aí, a gente vai trabalhando dessa forma, até dar toda a volta aqui, ó, na nossa cava, e chegar aqui no primeiro pontinho, onde a gente vai finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, quando eu fizer toda a carreira, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, eu trabalhei aqui no último ponto, venho no ponto baixo inicial e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo, e a gente vai fazer uma segunda carreira, trabalhando, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, dando toda a volta novamente aqui na nossa cava, tá? Então, terminada essa carreira, eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui ao final da segunda carreira, fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, eu trabalho aqui 3 correntinhas, pulo, ó, mais 2 pontinhos à frente. No terceiro, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, todos no mesmo ponto. Agora, eu vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas na quinta, 4 correntinhas não, 4 pontos baixos. No quinto ponto, eu repito esse lequinho, fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Então, a gente vai repetir essa sequência até chegar lá do outro lado, tá? Só que a gente não vai passar aqui embaixo do braço, não. A gente já tá, de fato, trabalhando nossa manguinha, e a gente vai trabalhar ela até aqui, ó, tá? Mais ou menos alinhando com a parte de trás onde a gente iniciou, tá? Então, eu faço aqui até chegar aqui mais ou menos desse lado, né? O que corresponde ali pra ficar retinho com a parte de trás, tá vendo, ó? Então, vou trabalhar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui ao final da carreira, ó, aqui na parte da frente. E aqui, ó, como vocês podem perceber, ficou bem alinhadinho aqui com a parte de trás, ó, do início da carreira. Tá vendo? Vou já ensinar isso aqui pra vocês, a finalização. Então, aqui a gente fica dessa forma, tá? Esses pontinhos aqui de baixo a gente não trabalha. Então, aqui, ó, depois que eu fiz o meu último lequinho, eu pulei 2 pontos e no terceiro eu trabalhei um ponto alto. A partir daqui, a gente já vai voltar trabalhando a próxima carreira, tá? Se não der pra ficar aí certinho, bem alinhado, você pode deixar o mais próximo possível, tá? O mais próximo que você conseguir, pra eles ficarem alinhadinhos aqui, tá bom? Frente e costas. Então, a gente vai começar a próxima carreira trabalhando aqui 3 correntinhas, virando o trabalho. Dentro desse lequinho aqui, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Somente 2, tá? Aí, eu já venho aqui no próximo leque e trabalho o meu leque normalmente. São 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Venho no próximo leque e faço leque sobre leque. E assim, a gente vai seguir trabalhando até chegar lá no final da nossa carreira, aqui no penúltimo lequinho. Cheguei ao final da carreira, ó, aqui tá o meu último lequinho, tá vendo? E nele eu vou colocar apenas 2 pontos altos. Que a gente vai sempre diminuir no início e no final da carreira pra nossa manguinha ficar ali mais curtinha, né? Ela vai fazer isso aqui, tá? Então, essa próxima carreira a gente vai iniciar da forma que a gente iniciou essa carreira aqui, tá? Vai ser sempre dessa forma, nós vamos iniciar dessa forma e terminar aqui desse jeito.
Então, para a próxima carreira, eu faço aqui as 3 correntinhas, no próximo lequinho eu trabalho 2 pontos altos e no lequinho à frente eu começo a trabalhar normalmente. Para terminar a carreira, eu faço aqui, ó, no último leque, 2 pontinhos altos apenas. Então, é só isso, o início e o final da carreira é dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Faço aqui 3 correntinhas, viro o meu trabalho. No próximo lequinho, eu coloco 2 pontos altos apenas. E no leque à frente, eu trabalho normalmente leque sobre leque. Essa daqui é a terceira carreira. Então, eu vou terminar essa, que é a terceira, e vou fazer mais uma dessa forma aqui que eu falei pra vocês. Daí, eu volto pra gente prosseguir. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 4 carreirinhas, ó. Fazendo aqui sempre da mesma forma, no início e no final. E agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira, só que ela vai ser feita de forma diferente. Então, eu viro aqui meu trabalho, ó, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No segundo ponto, também trabalho aqui um ponto baixo. Agora, eu trabalho 2 correntinhas de espaço, laço o fio 2 vezes e dentro do leque, eu vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, um ponto alto duplo dentro do leque. Daí, novamente, a gente vai fazer assim por 4 vezes. Terminei os 4 pontos, faço 2 correntinhas e aqui, entre um leque e outro, nós vamos colocar 3 pontos baixos. 2 correntinhas de espaço dentro do leque, trabalhamos aqui 4 pontos altos duplos. E assim a gente vai trabalhando, ó, fazendo aqui 2 correntinhas, 3 pontos baixos aqui entre um leque e outro, 2 correntinhas, e aqui dentro eu faço os 4 pontos altos duplos. A gente vai trabalhando assim até chegar aqui, ó, no último lequinho. Prontinho, cheguei aqui ao final da minha carreira, ó. Ao final não, né, que o final vai ser só lá do outro lado. Mas eu trabalhei aqui no meu último leque, tá vendo? Fazendo os 4 pontos altos duplos, fiz 2 correntinhas e nos 2 pontinhos aqui que eu tenho à frente, eu vou colocar ponto baixo, um ponto baixo para cada um deles. Daí, a gente desce aqui, ó, fazendo pontos baixos. Não tem muito uma regra aqui nessa parte, você vai colocando aí os pontos. Você pode colocar mais pontos do que normalmente a gente colocaria. Porque essa parte, ó, essa última carreirinha, ela é mais folgadinha, né? Então, você pode colocar aí mais pontinhos também, né? Pontos baixos aqui nessa parte. Tô chegando aqui, parte de baixo. Olha só. E aqui eu vou colocar normalmente um ponto baixo para cada ponto. Depois, vou subir aqui fazendo ponto baixo também até chegar aqui, ó, de fato, né, no final da carreira, onde eu vou colocar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Cheguei ao final da carreira, faço aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. No próximo ponto, eu já coloco um ponto baixo, que já é o início da carreira. Aqui eu faço 2 pontos baixos nesse espaço, e aqui para cada ponto alto duplo, nós colocamos um ponto baixo, ou seja, 4 pontos baixos. Aqui no espaço das 2 correntinhas, colocamos 2 pontos baixos. Aqui, ó, para cada um desses 3 pontos, nós colocamos também um ponto baixo. No espaço da correntinha, eu coloco 2 pontos baixos. Aqui, para cada ponto alto duplo, eu coloco um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo, meus amores, sempre aqui nessa mesma sequência, ó, até chegar aqui e trabalhar sobre os últimos 4 pontos e fazer aqui 2 pontos baixos aqui nesse espaço das 2 correntinhas. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei os 2 pontos baixos, daí eu venho no pontinho que eu tenho aqui à frente, ó, e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, posso puxar o meu fio e cortar, porque aqui nós já finalizamos a nossa manguinha, tá? Agora é só puxar o fio lá pra trás e fazer o arremate.
Olha só como fica bem bonitinha aqui nossa manguinha, ela fica bem mais folgadinha aqui nessa última carreira. Tá vendo, ó, o efeito que dá? Fica bem bonitinha, tá? Então, agora, pessoal, vocês vão trabalhar essas mesmas carreiras ali do outro lado para formar a outra manguinha, tá? Da mesma forma que a gente fez. A única diferença é que você vai começar aqui na parte da frente, né? Então, você começa aqui, ó, nessa transição entre essa última carreira que a gente fez aqui, né? E essa próxima que a gente fez de forma reta. Então, você começa aqui trabalhando os pontos baixos, depois faz outra carreira e começa a trabalhar as carreirinhas de ida e volta, formando aquele pontinho, né, daqui da manga, depois faz toda a finalização aqui com essa carreira dos pontos altos duplos e depois com a carreirinha dos pontos baixos, tá? Então, não muda nada, é exatamente a mesma coisa. Aí, a gente já vai estar aqui com essa parte de cima já finalizada, né? No meu caso, tá faltando apenas costurar aqui os botões. E olha só, aqui ele fica dobrando, tá vendo? Enrolando. E aqui também, do outro lado e aqui em cima. Mas depois que a gente colocar o botão, aqui em cima nem tanto, né? A gente pode dar uma puxadinha pra ver se ele ajeita. Mas depois que a gente colocar o botão e aqui embaixo, depois que a gente fizer a costura pra começar a parte aqui da saia, né? Que a gente vai trabalhar eles assim, ó, um por cima do outro, tá? Então, depois que a gente fizer isso, aí ele já vai ficar certinho, tá joia? Então, meus amores, eu vou finalizar essa aula por aqui. E a gente se encontra aí na próxima aula pra gente já começar ali a parte da saia do nosso vestido, tá bom? Se você ainda não deu joinha nessa aula, não esquece, clica aqui no gostei, tá? E divulga também esse vídeo aí pras suas amigas, nos seus grupos do WhatsApp, tá joia? Um forte abraço e até a próxima aula.